Olá, eu sou a doutora Daniela França Carvalho, pediatra neonatologista, e hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre a importância da amamentação e o regresso ao lar. Então, como tornar a amamentação mais tranquila e mais prazerosa? Então, sempre nos primeiros 6 meses, o bebê ele não tem horário para mamar, ele vai mamar quando ele quiser. O tempo ele próprio que vai fazer, é o que a gente chama de livre demanda. Então não precisa ficar preocupado, claro que existe um tempo máximo que a gente deve se preocupar, porque não deixar esse tempo maior que 3 a 4 horas, porque ele tem um risco desse bebê estar fazendo hipoglicemia, e principalmente nos bebês prematuros ou filhos de mãe diabética. Mas não precisa ficar se preocupando aqueles bebês que querem mamar toda hora, que mama de hora em hora, a cada 2 horas. É a livre demanda, a hora que o bebê quiser pode estar oferecendo o seio. Então, quais os cuidados com a amamentação que a gente tem que ter, para se tornar mais fácil? A melhor posição para amamentar é que, primeiramente, a mãe tem que estar confortável, tanto ela quanto o bebê, para que esse momento se torne mais prazeroso. O bebê ele deve estar virado para a mãe, bem junto ao corpo e bem apoiado nos braços. A cabeça do bebê deve ficar de frente com a mãe e o nariz de frente ao mamilo. E aí você vai colocar o bebê para sugar a hora que ele estiver com a boquinha aberta. Quando o bebê pega no peito, ele encosta o queixo na mama. E aí a gente fala que os lábios têm que ficar invertidos, virados para fora. Sempre nós colocamos que é a boca de peixinho. A boca do bebê vai ficar assim, ó. Tá? Então, ele vai abocanhar toda a areola, não só o mamilo, porque para ele conseguir extrair o leite, ele deve sugar, tá abocanhando bem a areola, porque é ali que vão desembocar os canalículos que trazem o leite das glândulas mamárias, tá? Cada bebê tem o seu próprio ritmo de mamar. Então, às vezes tem bebê que mama em 10, 15 minutos e outros demoram um tempo a mais. Mas como que você sabe que esse bebê está satisfeito? Que você ofereceu, ele mamou, solta essa mama e a hora que você percebeu que essa mama está bem vazia. O leite do início da mamada, ele é um leite que contém mais água. Então, por isso que nós orientamos que não há necessidade de estar oferecendo água para a criança até o 6º mês de vida. E o leite do final da mamada, ele é um leite que vai ter mais gordura, tá? Vai ter mais caloria. Então, ele vai deixar o bebê por mais tempo satisfeito e é o leite que vai fazer o bebê ganhar peso. Então, a importância desse bebê estar esvaziando bem essa mama, tá? No início da mamada, esse bebê suga a mama, assim, ele tem uma sucção mais forte. Depois, conforme ele vai ficando satisfeito, ele suga com menos força, mas a importância de esvaziar bem essa mama, tá? Quando a gente vai tirar o bebê do peito, por algum motivo que você precisa interromper essa mamada, como que nós fazemos? Pega, coloca o dedo mínimo no canto da boca do bebê e ali puxa um pouquinho, porque daí vai tirar a pressão e vai conseguir fazer com que ele solte essa mama, tá? Depois que o bebê termina a mamada, é sempre importante a gente colocá-lo em pé. Coloca com a cabecinha virada para a mãe, numa posição bem retinha mesmo, e deixa um tempo ali em torno de 15 a 20 minutos. Não há necessidade, tá, de estar oferecendo mamadeira e chupeta, porque isso pode estar atrapalhando e causar problemas na dentição e na fala. É importante que a mãe evite o uso de bebida alcoólica e cigarro. Faça uso de medicamentos somente sob orientação médica. E se a mãe precisar usar um método contraceptivo, esse deve ser feito também sob orientação médica. E sempre é importante que no momento da amamentação seja um momento único, tranquilo, que a mãe converse, tá? Que ela mantenha um vínculo com o bebê.
E também, se a mãe tiver excesso de leite, o bebê mama, suga, está mamando bem, ganhando peso adequadamente, e mesmo assim ela produz uma quantidade excessiva, temos a possibilidade de estar doando esse leite materno. Amamentando o bebê. O leite materno é um alimento completo. O que isso significa? Que até os 6 meses a mãe não precisa estar oferecendo outro tipo de alimento, como chá, suco, água, ou até iniciar a alimentação antes dos 6 meses. Quais são os benefícios da amamentação para o bebê? Então, o leite materno ele tem tudo que o bebê precisa até o 6º mês, né? Então, não há necessidade de estar oferecendo outros alimentos. Ele funciona como uma verdadeira vacina e ele vai proteger a criança. O que isso significa? Que as doenças que a mãe apresentou durante a vida dela, no ato da amamentação, ela transfere anticorpos para o bebê através da amamentação do leite materno. Então, isso vai oferecer uma proteção para a criança. Ele está sempre limpo, pronto, quentinho e ele estabelece um vínculo, um contato íntimo entre a mãe e o bebê. E ele ajuda também no desenvolvimento dos músculos da face, a criança ter uma melhor respiração e a desenvolver melhor a fala também. E quais são os benefícios para a mãe? Então, ela tem uma redução do peso mais rapidamente, tem uma contração do útero, né? Ele volta ao seu tamanho normal com uma maior rapidez, reduz o risco de diabetes, reduz o risco de câncer de mama, ovário e útero, e ele pode ser um método contraceptivo natural, tá? Mas sempre que que estiver amamentando, sempre há a importância de estar discutindo esse método com o seu obstetra. Como prevenir os problemas na amamentação? Certos cuidados que nós deveremos ter para prevenir as intercorrências, né, as fissuras durante a amamentação. Então, a maioria dos problemas, principalmente a fissura mamilar, ela está diretamente relacionada com a pega incorreta. A mãe não precisa lavar os mamilos a cada amamentação, então durante o banho ela vai lavar os mamilos apenas com água, não precisa usar sabonete ou outros tipos de cremes, tá? Pode retirar um pouco do leite antes da mamada, principalmente se a mama estiver mais engurgitada. O que é isso? Quando a mama está empedrada, uma mama endurecida, que isso quer dizer que ali está uma grande quantidade de leite. E aí você pode estar tirando um pouco desse leite para deixar essa areola um pouco mais flácida e aí para o bebê conseguir abocanhar essa areola e fazer uma pega corretamente, tá? Sempre procurar opiniões, né, de amigas, mas também não deixar que isso interfira no seu objetivo de amamentar. Vamos falar um pouquinho das dificuldades na amamentação. Então, o que são as rachaduras no peito, né? Que são as fissuras mamilares. Ela é um sinal que o bebê não está pegando corretamente a mama. Uma coisa que eu sempre ensino é assim: a hora que o bebê pegou, está doendo muito, tira o bebê, arruma essa prega, tá? Nunca estar fazendo aquela prega com a mão em tesoura, com a mão assim, sempre pegar com a mão em C, o mamilo ali, a areola, tá? Que vai formar uma preguinha e aí vai ficar mais fácil para o bebê estar abocanhando. Então, se está doendo, iniciou a amamentação, a mãe está sentindo dor, tira o bebê, se posiciona melhor e aí começa. Porque a hora que o bebê pega corretamente essa mama, a mãe não sentirá dor. Então, se o bebê, se daí, né, por algum motivo, houve uma fissura mamilar, o que a mãe pode fazer? Ela pode estar passando o próprio leite nessa mama, porque daí isso também vai ajudar a estar recuperando essa pele.
E se com todos esses cuidados ela não obtiver um resultado, continuar com essa fissura, a orientação é estar entrando em contato com o seu médico. As mamas empedradas, né? Quando isso acontece? Quando aquela mama está muito dura, que você sente, mesmo assim o bebê mama, ela continua dura, não está conseguindo esvaziar, aí você precisa estar esvaziando essa mama manualmente com a mão ou através até de uma bombinha, algo semelhante, tá? E é sempre importante estar respeitando bem os horários da mamada e não deixar passar muito tempo sem o bebê mamar, porque isso vai facilitar o engurgitamento, o empedramento das mamas. E é sempre importante estar tirando um pouco do leite antes do bebê mamar, para deixar essa areola um pouco mais flácida para a gente conseguir uma pega correta. Pouco leite, né? O que a gente pode estar fazendo para melhorar a quantidade de leite? Principalmente o bebê estar sugando, porque o maior estímulo para a produção do leite materno é a sucção. E sempre estar esvaziando essa mama, porque a hora que o bebê esvazia bem, isso automaticamente gera um estímulo e faz com que aumente a produção do leite, tá? Quanto mais o bebê suga, mais leite ele produz. Então essa história às vezes de tentar intercalar a amamentação, uma hora eu dou uma mamada, eu dou o leite materno, outra hora eu dou um complemento. Não. Todas as mamadas devem ser oferecido o peito, o leite materno, porque quanto mais o bebê sugar, mais leite essa mãe vai produzir. Um parâmetro que eu sei que eu tenho uma quantidade de leite suficiente é quando o bebê tem uma boa diurese, faz bastante xixi e quando ele ganha peso, que depois das mamadas ele dorme, fica tranquilo, tá? Então, se o meu bebê está ganhando peso, não tenho dúvida que a minha quantidade de leite está sendo suficiente. E se ela achar que deve estar produzindo pouco leite, sempre deve estar entrando em contato com o seu pediatra. Então, leite fraco, né? Que é o que tão falado, leite fraco, ele não existe, tá? Todo leite é bom e a mãe ela produz o leite ideal para o seu bebê. Então, sempre prestem atenção. O bebê não chora só por fome. Ele chora porque ele está sujo, ele chora porque ele quer colo, ele chora porque ele quer ficar pertinho da mãe, ouvir a batida do coração dela. Então, não existe só essa crença que o bebê chora por fome, por leite fraco. Então, leite fraco não existe. Temos que estar vendo as outras condições desse bebê e assim estar avaliando a condição dele, se está ganhando peso, bem. Mas lembrem sempre de uma coisa, leite fraco não existe. E a coloração do leite ela vai depender de mulher para mulher. Os primeiros dias de vida. Então, quais são os cuidados que nós devemos ter a hora que a gente chega com o nosso bebê em casa? Então, o que a gente vai estar observando, né? Eu sempre falo uma coisa, que o primeiro mês de vida é sempre o mais difícil, porque é o mês de adaptação, de conhecimento da família, da mãe com o seu bebê, do seu bebê com a sua mãe. Sempre o bebê ele tem que se sentir acolhido, protegido. Então pode pegar no colo, pode acariciar, pode cantar. Não tenha medo, aproveite esse tempo que ele vai passar rápido. Essa coisa de, bebê acostuma, não fica dando colo porque é da mãe, não. Falta de amor, excesso de amor, falta de amor que faz mal, excesso de amor não faz mal para ninguém, tá? Então, qual que é a melhor posição para esse bebê dormir? Sempre com a barriguinha para cima, tá? Se puder mais elevadinho a cabeceira, mas sempre numa posição mais reta e a barriga para cima. Nunca coloque o bebê dormir de bruços, com a barriguinha para baixo, tá? Essa posição ela está muito associada com o risco de morte súbita, principalmente até o 6º mês de vida, que são aqueles bebês que acabam indo a óbito, morrem sem uma causa conhecida.
Nos primeiros dias de vida, isso vocês já vão observar lá na maternidade. Todo bebê que nasce perde peso. O bebê a termo, tá? Que o bebê que nasce no tempo certo, acima de 37 semanas, ele pode perder até 10% do peso. Então, se um bebê pesou 3 quilos ao nascimento, é esperado que ele perca até 300 gramas. Por volta do 10º dia de vida, a gente espera que o bebê esteja no peso que nasceu, tá? Então, todo bebê precisa de uma tranquilidade, evitar estar saindo de casa, mercados, shoppings e principalmente por essa pandemia agora que nós estamos vivendo, né? Uma coisa para estar evitando é o cigarro, tá? Não estar fumando dentro de casa, nem próximo ao bebê. Existe aquela crença que o pai, né, algum familiar ou mesmo a mãe, ela saia de casa e fume lá fora. Só que a hora que ela volta com cheiro e que isso também faz muito mal para o bebê, tá? Então o cigarro deve ser evitado. Deve ser evitado também produtos de limpeza, até produtos para o bebê com cheiro muito forte e até a pessoa que cuida, outros familiares que estejam próximo ao bebê, estar evitando produtos com cheiro forte, como perfume e outros produtos. Sempre um cuidado para ter com animais, tá? Não deixar muito próximo pelo risco do pelo, de alergia e porque sempre o animal ele pode ter uma reação imprevisível e às vezes até atacar esse bebê. O banho ele deve ser dado numa banheira ou numa bacia, tá? Sempre com uma água morna. Sempre a gente coloca o bebê, primeiro lava a cabeça, segura esse bebê fora da banheira com a cabeça na mão, lava o rostinho, a cabeça e depois você coloca esse bebê diretamente na água dentro da banheira. Pode ser dado 2 banhos por dia, não tem problema, mas eu sempre oriento que se for dar mais de um banho por dia, não há necessidade de estar ensaboando essa criança, tá? Então relaxa, coloca num ofurô, numa aguinha morna, mas não há necessidade de estar passando muitos produtos, tá? Sempre enxaguar, tomar cuidado com as dobrinhas, tá? Para não formar assaduras ali e sempre cuidado com o coto umbilical. Geralmente o coto ele vai cair até o final da 2ª semana de vida. Em média leva 1 semana para esse umbigo estar caindo. Então, o coto umbilical ele deve ser limpado com álcool a 70% após o banho. Não há necessidade de toda a troca estar passando álcool nesse coto. Não há necessidade de estar colocando uma gaze embebida no álcool, uma faixa, tá? Então, sempre dobre a fralda e deixe esse coto em cima. E quais são os cuidados, o que nós devemos observar? Cheiro forte, se começa a ficar vermelho, presença de secreção amarelada, tá? Porque esse coto ele também pode infeccionar. E se vocês perceberem algo assim, procure imediatamente um pediatra. Sempre observar a pele do bebê. Tá? Nos primeiros dias é comum que o bebê fique amarelo. O que é isso? É a icterícia. Existe a icterícia patológica e a fisiológica. A patológica é aquela que se inicia nas primeiras 24 horas de vida. Então, essa que pode ser algum problema de saúde, alguma incompatibilidade do sangue, ela já vai ser observada na maternidade. Mas, mesmo que o bebê não fique ictérico, amarelinho lá na maternidade, depois ele pode ficar em casa. Então, como que eu sei o que é importante, o que eu devo me preocupar? Quanto mais amarelinho esse bebê tá, mais o risco de ter um nível alto e precisar do banho de luz, que é a fototerapia. Sempre ela se inicia pelo rosto e vai descendo, pescoço, tronco, abdômen e membros. Quanto mais próximo dos pés e das mãos esse amarelinho está, maior o nível da bilirrubina, maior a chance desse bebê
precisar fazer a fototerapia. Por que eu devo me preocupar? O que acontece? A icterícia, a maioria delas é fisiológica e não vai oferecer problema nenhum para esse bebê. Mas se ela atinge um nível muito alto, existe uma doença que chama kernicterus e que daí essa bilirrubina ela atravessa a barreira do cérebro e ela impregna lá no cérebro, nos núcleos da base que nós chamamos. E esse bebê tem o risco de ter um retardo mental. Então é uma coisa benigna que nós tratamos facilmente, mas se deixarmos poderemos ter uma doença seríssima com risco muito grande para o bebê. Então ficou na dúvida, entre em contato com o seu pediatra. Sempre troque as fraldas, né, para evitar assadura. Use um lenço quando sai de casa, mas em casa prefira um algodãozinho com água, secar bem e aí estar usando uma pomada de prevenção de assadura. Todos os objetos que o bebê usa, desde brinquedo, né, sempre devem estar bem higienizados, serem lavados com água e sabão. Quais são os cuidados, né, que nós devemos ter? Então, quais são os sinais de perigo que vocês devem estar atento e quando devem estar procurando o hospital? Os sinais de agravo em crianças menores de 2 meses. Então, quando eu devo me preocupar? Quando eu devo estar procurando o hospital? Quando essa criança está muito molinha, muito caidinha, muito sonolenta, eu mexo com ela, ela não acorda. Um jeito fácil de acordar o bebê é tirar a roupa. Eu vou tirar a roupa e mesmo assim esse bebê não acordou. Isso é um sinal de alerta, principalmente se passou um tempo mais prolongado sem mamar, pode ser um sinal de uma hipoglicemia. Convulsões. São movimentos incoordenados, né? E com perda de consciência, quando o bebê desfalece. No recém-nascido, nesse bebê menor, é comum, às vezes, alguns movimentos que não são tão típicos de convulsão. Como assim? Às vezes ele pega a mãozinha, começa a mexer essa mãozinha com movimento repetitivo, só a mão. Como eu sei que é uma convulsão ou não? A hora que eu seguro e para, isso não é convulsão. Mas se eu seguro e continua fazendo esse movimento repetitivo, isso pode ser uma convulsão. Então deve estar procurando o hospital. O bebê não consegue mamar, já tentou várias técnicas, não suga, ou ele está vomitando muito, tudo que ele mama, ele vomita. Se tem a presença de uma vermelhidão da secreção ou de um odor fétido nesse coto umbilical, e a temperatura. Às vezes, em recém-nascido, é mais comum uma hipotermia, que é uma temperatura mais baixa, do que uma febre. A hipotermia é uma temperatura menor que 35 graus e meio, e a febre, quando eu considero febre? Quando a temperatura atinge 37,8 graus. Tomar cuidado também, se esse bebê não estiver mamando adequadamente, ele pode estar desidratado, isso é uma causa de febre, e o excesso de roupa também é uma causa de febre. Como a gente já havia falado, a icterícia, a coloração da pele mais amarelada é um sinal importante. Uma coisa que nós sempre devemos observar é a cor da urina e das fezes. Então, quando essa urina se apresenta com uma cor mais escura, tipo uma Coca-Cola, isso é um sinal preocupante também. E as fezes mais claras, fezes esbranquiçadas, também é preocupante e deve ser entrado em contato com o pediatra imediatamente. A coloração das fezes, ela segue uma escala na cor amarela, pode variar bastante. A coloração verde também é normal. A coloração mais preocupante são as fezes esbranquiçadas, tá? Então, isso já deve estar entrando em contato com o pediatra imediatamente. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre a respiração. A frequência respiratória de um bebê, o normal é até, a gente considera 60 respirações no período de 1 minuto. O bebê, ele respira e às vezes ele faz uma respiração que nós chamamos de respiração paradoxal.
O que é isso? Ele respira, para um pouquinho, depois ele respira mais rápido. Isso também é normal. Outro cuidado que a gente tem que observar é quando esse bebê começa a ter uma respiração mais rápida. Então, com esforço, ele respira, bate a asa do nariz, a pontinha do nariz, ou faz um esforço que faz uma retração de fúrcula, que nós chamamos, que é esse buraquinho aqui perto do pescoço, ou faz uma retração entre as costelas. A hora que ele respira, você vê que forma um buraquinho entre as costelas, ou abaixo das costelas, entre o tórax e o abdômen. Isso também é um sinal preocupante e deve ser procurado o serviço médico. Amamentar hoje é pensar no futuro, tá? Então, toda mãe é capaz de amamentar, ela vai produzir leite suficiente para o seu filho. Sempre lembre-se, no primeiro dia, lá na maternidade, nenhuma mãe já vai estar com a mama cheia de leite, jorrando leite. O primeiro leite que nós teremos é o colostro. Ele tem uma quantidade menor e a digestão dele é muito rápida. Então, o bebê vai querer mamar toda hora, tá? Mas é o melhor leite para aquele momento e para o seu bebê. Então, não precisa ficar preocupada, querendo dar o complemento a toda hora, salvo se o bebê apresenta alguma doença, algum fator de risco, que isso vai ser oferecido, né, vai ser indicado pelo pediatra. Mas é comum, não se sintam frustradas, nada disso. Nenhuma mãe, nos primeiros dias, já vai ter um monte de leite. A pojadura, que é a descida do leite, ela vai ocorrer a partir do terceiro dia. E sempre é importante lembrar que a melhor forma para a mãe produzir uma quantidade boa de leite é a sucção do bebê e a ingestão de grande quantidade de líquido, tá bem? Obrigada!